A gente conversa nesta manhã com o gerente do Instituto Senai de Tecnologia e Metal Mecânica, o senhor Luiz Antônio Mendonça, que está com a gente. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inovação, sobre tecnologia. E o Senai tem acompanhado muito as evoluções tecnológicas e atuado de maneira muito significativa na indústria. Hoje as tecnologias são enormes, né? A gente tem muita novidade. Tem a tecnologia industrial não para, né? Os países industrializados, eles têm uma liderança nesse aspecto também do desenvolvimento tecnológico, né? E o Brasil precisa acompanhar urgentemente esse desenvolvimento. Então é uma preocupação do Senai em aumentar a competitividade da indústria brasileira justamente nesse lado, do lado da inovação, do lado do desenvolvimento tecnológico também. E aí quando a gente fala de fomentar a tecnologia, de desenvolver a tecnologia na indústria, a gente está falando de atualizar todo o parque tecnológico, oferecer respostas muito mais inovadoras, né? Exato. A proposta do Senai com a criação dos institutos de tecnologia e também os institutos de inovação é trazer para a nossa realidade essa tecnologia e a partir daí irradiar para a indústria essa tecnologia e esse processo de inovação. Porque às vezes a indústria ela não tem condição de adquirir isso imediatamente. Ou seja, levar para dentro da indústria, às vezes, equipamentos que podem oferecer respostas tecnológicas. Ou também, não só levar para dentro da indústria, mas dentro do seu próprio parque, né, o Senai pretende também ofertar esse serviço, disponibilizar para a indústria, dentro do próprio espaço do Senai. E aí você tem o aluno que está lá estudando, mas também a indústria pode ir lá e utilizar daquela infraestrutura tecnológica que está implantada ali. Ou seja, não é só formar hoje a mão de obra que vai atuar na indústria. Vocês também podem, digamos, dar estrutura para a indústria no que ela precisa, ou seja, o apoio no que ela precisa com respostas tecnológicas. Sem dúvida. Hoje a gente atua em 3 frentes, né? Com a educação, que já é tradicional, nos 74 anos do Senai a gente faz isso. E agora a gente faz também toda essa parte de tecnologia e inovação. Então o aluno também lá, ele tem contato com essa tecnologia nova e com o processo de inovação. Mas a indústria pode ter isso através do seu próprio processo produtivo ou do seu processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação lá com a gente. Bom, você trouxe para as pessoas que estão acompanhando a gente alguns, eu não sei como eu posso chamar isso. São protótipos. São protótipos. Isso. E são protótipos do quê? Feitos com o quê? Isso é uma amostra, né, de uma tecnologia muito atual, que é a impressão 3D, ou dentro da indústria nós chamamos de manufatura aditiva. Certo. Que é o processo de você construir uma peça através de um desenho de computador. É como hoje nós temos a impressora de papel. Certo. Né? Do computador você dá um comando e a impressora imprime lá o texto que você fez. Aqui é muito parecido, muito similar. Você tem o desenho da peça no computador e você dá um comando e uma impressora passa a produzir essa peça. Quer dizer, eu não preciso de digamos, de uma máquina que construa apenas isso. Eu posso ter, através de uma impressora, a possibilidade de construir não só isso, mas outras peças. Como isso daqui. Né? Então você, quer dizer, uma única máquina você constrói vários tipos de peças com várias composições de material. Né? Aqui nós temos fibra de carbono, nós temos plástico com esfera de vidro, né? Nós temos aqui material metálico. Isso daqui é metal. Isso é alumínio. É uma peça feita Quer dizer, a impressora tem capacidade tanto para trabalhar com plástico. São equipamentos diferentes. O equipamento que trabalha com metal não trabalha com plástico. Né? Então isso aqui é a partir do pó do alumínio, com a sinterização a laser, vai se fundindo e vai se construindo a peça exatamente como é o desenho, como é. E esse aqui é peça para uso já pronto, esse aqui você pode utilizar, não é só protótipo para ver não e pegar, né? É peça já para uso final. E peças muito delicadas, já sai pronto isso, não tem nada de montagem, isso é uma corrente, né? Certo. Então ela já sai da impressora
Desta forma. Não tem necessidade de você fazer montagem. Isso daqui para uso... Não, isso aqui é só para visual, porque certo, ela não tem resistência mecânica, né? Mas se você fizer ela numa impressora de metal, daí sim você pode aplicar ela em uso normal. E esse? Esse aqui é um protótipo só para demonstração, né? Como que é feito. Complexidade. Da complexidade. Então ela já sai pronta, não tem montagem aqui, né? Essa é uma facilidade, é uma novidade que traz esse processo, né? Que você já tira a peça praticamente pronta. Lógico, se for um componente muito grande, daí você tem que fazer a junção de peças e montar o componente como um todo. Mas isso aqui hoje já está muito presente, por exemplo, a indústria automobilística, a indústria da aviação já usa muito isso. Tem, para quem desenvolve moldes ou produtos, né, dá para se fazer o protótipo antes, você ter o produto pronto na tua mão antes, né, de você produzir a ferramenta, né? Então você acaba tendo ganho de produtividade, você acaba tendo ganho econômico nisso também. Porque isso certamente faz uma diferença enorme nos custos da empresa. Faz. Utilizando um equipamento como esse, é possível, inclusive, antecipar, talvez eu esteja errado, mas é possível, inclusive, antecipar possíveis erros no desenvolvimento de uma determinada tecnologia, de uma determinada peça. Nós temos casos reais dessa fato que você nos traz. A empresa ela fabricava um molde, ela ia produzir um molde para fazer injeção de plástico de uma peça, e nós prototipamos antes, né, fizemos a peça antes na impressão 3D, e a empresa viu que tinha uma necessidade de mudança na peça, que ela ia sair com uma falha, e daí ela evitou todo um investimento numa ferramenta para depois perceber o erro, né? Então essa tecnologia traz ganho, sim, não só de economia de tempo, economia de dinheiro, economia de recursos para a indústria, sem dúvida A nenhuma. indústria metal-mecânica, principalmente, que é uma das áreas contempladas por essas tecnologias, deve ter hoje muitas conquistas com essa possibilidade. Sem dúvida. Hoje a indústria ela tem... a impressão 3D é uma tecnologia, né? A parte de software está muito desenvolvida. É possível hoje você, a partir de uma peça pronta, você digitalizar ela, né? A gente chama um processo de engenharia reversa, e você fazer modificações ou fazer melhorias e depois imprimir ela em 3D para ver se ficou bom, e para depois você produzir ela no material especificado. Então, existe toda uma possibilidade de ganhos aí para a indústria, sem dúvida nenhuma. Bom, certamente esse é um assunto que daria para a gente, inclusive, explorar um pouco mais, mas eu gostaria de agradecer, Luiz, pela sua presença aqui, e fica o convite para que em outra ocasião a gente volte a falar um pouco sobre esse assunto e sobre outras novidades que o Senai tem trabalhado junto à indústria. Obrigado, Ronaldo. Estamos à disposição. Nós conversamos nesta manhã sobre inovação tecnológica, nessa proposta que o Senai tem desenvolvido junto à indústria, e com esse papo nós encerramos o Ponto com News dessa manhã. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã, às 7 horas, a gente se fala. Excelente dia para você.